Salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver as imagens mais espetaculares, mais detalhadas, inéditas da formação de planetas. Isso mesmo, imagens feitas pelo ALMA, as antenas gigantescas que ficam ali no Chile, mostraram em detalhes espetaculares os discos protoplanetários, onde planetas estão neste momento se formando na nossa galáxia. São imagens assim que realmente impressionantes. Nós não temos, nada parecido até hoje na história da astronomia. Então vamos ver essas imagens, entender tudo isso. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Não se esqueça aqueles dois recadinhos, primeiro deles, dia 30 de junho, Será que Estamos Sozinho pousa em Curitiba, no Ópera de Arame, fazer aí a apresentação que já é sucesso em todo o Brasil. Para todos vocês, onde a gente discute muito sobre vida fora da Terra, fora do planeta, em todos os níveis. E vamos falar muito do K218Bzinho, que eu já falei muito ano passado, e este ano não tem como não falar deste exoplaneta, que tem tudo a ver com esse vídeo de hoje, que é sobre exoplanetas também, mas de uma forma diferente, daqui a pouco vocês vão entender. E o segundo recado é sobre a loja spatialdaystore.com.br. Corre lá! Tem estampas novas, daqui a pouco tem Varginho, daqui a pouco tem caneca, tem um monte de coisa para vocês. Estamos esperando vocês lá, todos os links aí na descrição. E vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, relevante, interessante que acontece no nosso universo. É o seguinte, como que o planeta Terra se formou? Como planetas se formam pelo universo? A gente sabe, a gente tem ideia. Na verdade, a gente tem uma ideia muito boa de como isso acontece, que é através, de discos protoplanetários, discos que são criados ao redor de estrelas. Esses discos são discos de poeira e gás. Essa poeira e gás, ela começa a se aglutinar, ela forma planetesimais, os planetesimais formam planetas. Porém, existem processos, existem mecanismos ali, detalhes que a gente não consegue entender muito bem. E por isso que o importante é você observar esses locais. É observar para entender até mesmo como que a Terra se formou. Esses locais onde os planetas se formam, a gente chama então de discos protoplanetários. São discos que estão girando ao redor de estrelas recém-criadas. Estrelas que têm planetas, elas vão ter esse disco ao seu redor. Eu lembro, quando eu comecei a estudar astronomia, a gente não tinha nenhuma imagem dessa. Então, o máximo, a coisa mais detalhada que a gente tinha sobre a formação de planetas eram desenhos. Desenhos que eram feitos tentando mostrar como que os planetas se formavam. Só que, desde o momento que inaugurou o ALMA é aquele conjunto de antenas do ESO que fica no Chile, eu falo isso aqui há muito tempo, quem é antigo aqui no canal vai falar disso. O ALMA, ele realmente revolucionou como a gente estuda, como que a gente entende os discos protoplanetários. E agora, o ALMA criou um projeto muito legal chamado ExoAlma. Isso mesmo. No ExoAlma, ele busca, então, esses discos protoplanetários. Os astrônomos têm uma lista de estrelas que são jovens, estrelas que têm planetas se formando ao seu redor, e essas estrelas foram dadas, então, para o ALMA, e o ALMA começou a observar essas estrelas e fazer ali imagens que são realmente impressionantes. Não tem nada até hoje parecido com o que vocês vão ver aqui. Nada chega nem perto disso. São as melhores imagens até hoje, são as imagens mais detalhadas, são as imagens mais de alta resolução já feitas na história da astronomia, que mostram como planetas se formam. E isso é muito legal porque eles mostram que esses discos protoplanetários possuem características distintas. Então, isso que é
Muito legal. Quando um planeta está se formando num disco protoplanetário, o que ele faz, na verdade, embora ele seja pequeno, ele já tem gravidade suficiente para ir limpando a sua órbita. Ele vai criando como se fossem sulcos ali no disco protoplanetário. E é ali dentro daqueles sulcos que ele começa, então, a se aglutinar. O planeta em si, ele é muito pequeno para ver. Mas esses sulcos que ele cria, esses gaps, esses vazios que ele cria, são vazios que são grandes o suficiente para a gente poder imaginar. Mas não é qualquer telescópio que a gente consegue fazer isso. O ALMA ficou especialista em estudar discos protoplanetários. Então, o que o pessoal fez? Eles desenvolveram esse projeto chamado ExoAlma, que na verdade foram desenvolvidas técnicas super avançadas para processar os dados. O ALMA observou 15 sistemas estelares jovens usando diferentes moléculas. Isso é muito legal. O que o ALMA faz? Quando você tem a estrela e você tem o disco ali protoplanetário que é formado por partículas, por poeira, por gás e tudo mais. Quando a luz da estrela bate numa poeirinha dessa, a poeira ela emite uma radiação. E dependendo do elemento químico que tiver ali, ela vai emitir uma radiação de forma diferente, um comprimento de onda diferente, certo? E o que o ALMA faz? Ele consegue selecionar determinadas moléculas que ele quer estudar para poder fazer a melhor imagem possível. Então, nesse caso, ele estudou o CO, o 13CO e o CS. E assim, ele foi capaz não só de mapear onde está a poeira, mas também como que o gás está se movendo, qual a temperatura, qual a densidade e várias outras características. Ou seja, ele fez uma verdadeira ultrassonografia de planetinhas se formando. Sabe quando você está grávido, vai lá, faz ultrassom para você ver se o seu bebê está bem, você mede várias características dele? Exatamente isso que o ALMA fez, só que não fez com o bebê, ele fez com estrelas. Aí eles combinaram essas observações e fizeram essas imagens maravilhosas, vocês vão ver aí. Então a primeira coisa, né, que a gente vê é que os discos protoplanetários são super estruturados e dinâmicos, muito mais do que a gente pensava. Outra coisa, né, então não tem aquele disco, não é lisinho e uniforme, né, ele é bem dinâmico. Segundo, os pesquisadores conseguiram medir com precisão a velocidade do gás nesses discos e vimos que ela não segue perfeitamente a órbita esperada, a tal da rotação kepleriana. Essas pequenas diferenças são causadas o quê? Pela pressão do gás e ajudam a explicar como a poeira se junta para formar os anéis que a gente está vendo ali. Além disso, conseguiram até pesar a influência gravitacional do próprio disco, o que ajuda a estimar quanto de massa está disponível ali, ou seja, você tem um disco, quantos planetas podem formar? Então você pesa ele, você vê quanto de massa que tem disponível para poder fazer isso. Então são imagens assim, realmente impressionantes. E lógico, né, o que chama mais atenção não é nada disso. Não é nada disso. O que chama mais atenção são as imagens maravilhosas, vocês vão ver passando por aí. Como eu falei, é como se fosse fazer uma ultrassonografia de planetas bebês e é como se a gente estivesse vendo como que o nosso sistema solar se formou. O nosso sistema solar se formou dessa maneira. Por isso que é importante estudar a formação de discos protoplanetários. E quanto mais detalhe, com quanto mais resolução a gente estudar, mais características a gente vai conseguir tirar disso, mais informações a gente vai conseguir tirar disso e um melhor entendimento a gente vai ter deste processo todo de formar planetas, que é, como eu falei, realmente muito, muito importante. Então, o ExoAlma aí, ele abriu, né, uma janela realmente espetacular para estudar os berçários de planetas, tá? E essas imagens aí, tanto as imagens como as técnicas desenvolvidas pelos pesquisadores, nós pudemos ter aí uma ideia muito boa dos movimentos, da estrutura desses discos e tudo mais. O que o ALMA vai fazer agora? Só para você ter uma ideia, tá? Tudo isso aqui saiu, todo esse estudo aqui que eu estou falando, ele saiu em nada mais, nada menos que 17 artigos. 17 artigos só nessa primeira leva aí, e vai vir muito mais coisa, foram publicados para explicar tudo isso sobre o ALMA. E o objetivo final deste grande projeto aí do ALMA é entender todo o processo. Lembra que eu falei no começo que a gente tem o processo, a gente entende ele razoavelmente, mas a gente tem detalhes ali que a gente não consegue entender. Então a gente quer entender como que a poeira vira uma pedrinha, como que essa pedrinha vira um planetesimal, como esse planetesimal vira um planeta, como esse planeta interage com o disco e até encontrar evidências, né,
desses mundos de informação. De novo, né, o planeta em si a gente não está vendo. A gente está vendo o gap, o vazio que ele cria ali no seu disco protoplanetário. Mas pode ser que esse projeto aqui, ele nos mostre pela primeira vez um planeta sendo criado. Esse é um dos grandes objetivos desse projeto do Exoalma. E aí a gente vai conseguir entender, basicamente, né? Entender como o sistema solar se formou, entender como que a Terra se formou, a gente está entendendo basicamente a nossa própria origem. É realmente sensacional. Como eu falo, volto a repetir, já falei isso aqui centenas de vezes, o ALMA revolucionou o estudo da formação de planetas no universo. Com esse tipo de imagem e outras, o ALMA está revolucionando tudo que a gente já viu sobre a formação de planetas. E agora, né? Nos livros agora, a gente não precisa ter mais aquele desenho feito, né? Que tinha sempre o desenho ali do disquinho formando. Agora a gente pode colocar imagens reais feitas pelo ALMA. Isso é realmente espetacular, meus amigos. Beleza? Então é isso, pessoal. Esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo, o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!